Vamos passar agora para a doutora Eloa Pinheiro, que é a nossa debatedora. Ela é consultora atualmente é consultora do Ministério da Saúde do Brasil e é uma pessoa que tem uma longa história em relação à terapia antirretroviral, tendo sido uma das pioneiras na luta pela produção de genéricos no Brasil, como diretora de Farmanguinhos na Fiocruz. Então, passo a palavra agora para Eloa. Bom dia a todos. Obrigada. É muito difícil fazer um debate com 3 palestrantes brilhantes, como foi até o momento, né? E ainda tendo sido o tema levantado pelo Correia, né? É difícil porque eu estou presenciando aqui algumas definições de cortes, né, e mudanças. Mas eu queria relembrar a todos a década de 90. Na década de 90, quando começou, né, a pandemia, mais claramente, que existia só a monoterapia, quando aconteceu, 1994, 95, quando o país discutiu patente, o Brasil, fundamentalmente, ainda no mundo indiano, no mundo chinês, era um silêncio absoluto no mundo desenvolvido de como ia ser tratados os pacientes com HIV. E, evidentemente, surgiu dentro do Ministério da Saúde uma situação bastante séria. Você tinha uma sociedade solicitante, que era a sociedade dos pacientes no Brasil. Você tinha um movimento forte, né, de pressão sobre o Ministério. Você tinha um governo que tinha que responder àquela demanda imediata. E nós tinha evidências clínicas que todos vocês, como pesquisadores, estavam fazendo, tinha evidência clara que você poderia efetuar um tratamento triplo, mas nós não tínhamos os medicamentos. Essa foi a realidade inicial em 1995, quando o Brasil votou a lei de patentes, que o Congresso ficou mudo, os políticos também. Nós tínhamos a sociedade civil e nós tínhamos um ministério, um programa nacional ultra-atuante, que era o Pedro, né? Pedro Schecker, que todos conhecem, e depois veio o Paulo Teixeira. E tínhamos a Fiocruz, com Farmanguinhos, está entendendo, naquela época, que não produzia nenhum antirretroviral. Então, primeiro corte que foi feito aqui, um corte em 2005, eu faço o primeiro corte, foi em 96. Não tinha medicamentos, não tinha como tratar, e a importação dos medicamentos era um valor altíssimo. Se a gente for relembrar esse período, havia um desespero total, porque as pessoas estavam morrendo, né? Houve ações, então, acho que o primeiro corte é esse, houve ações concretas do programa, houve ações concretas de uma articulação internacional para que aqueles medicamentos que eram tão caros, que hoje são considerados a primeira linha, 3TC, lamivudina, estavudina, a nevirapina, nós não tínhamos nenhum não nucleosídeo ainda, nós tínhamos a de danosina e o esquema de tratamento foi montado dessa maneira. Mas o preço era altíssimo. Então, isto foi o primeiro impacto, que eu ouvi aqui minha colega falar que o corte foi em 2005, eu ouvi que piorou muito, mas eu quero comentar. Ouvi o Correia também falou que agora está mais difícil e que a situação vai se agravar, né? Mas naquela época era muito grave. Então, teve ações radicais. Ações radicais que foi a Índia e a China entrar num processo de corrida tecnológica, porque essas questões se resolvem com tecnologia, essas questões se resolvem com decisão política, essas questões se resolvem com a participação da sociedade.
Então, isto aconteceu e aquelas drogas que eram caríssimas começou a ter e entrar num processo competitivo internacionalmente, e nós tínhamos a benesse da Índia não ter patente. Com isso, os indianos copiaram tudo que eles puderam e os preços caíram e entraram no mercado. E o Brasil, infelizmente, na parte de produção, não acompanhou. Acompanhou só a produção do medicamento, mas não a produção da molécula. E, evidentemente, o Brasil, a doença foi evoluindo e novas moléculas foram buscadas. Eu levando uma questão bem séria. A gente trabalhou, quer dizer, as empresas trabalharam em moléculas muito mais fortemente do que em vacina. Porque existe uma tendência, né, da indústria farmacêutica, isto ninguém pode negar, é qualquer nicho que eles percebam que pode angariar dinheiro, e muito dinheiro, eles vão atrás. Porque, se vocês olharem bem, ela levantou aqui e colocou, o mercado é de 1,7% do mercado global de medicamento. Que mercado é esse? É significativo? Não. 1,7%, está entendendo? É nada frente aos medicamentos cardiovasculares, medicamentos que têm, assim, uma larga quantidade de pessoas no mundo. Mas também não foi essa causa que levou as empresas a buscar isso, não. Tem outras coisas mais, que são os blockbusters, a tendência que a indústria farmacêutica teve no mundo, muitas outras questões, né? Mas não é um mercado tão lucrativo como vocês podem imaginar, não é? É um mercado insignificante dentro do mercado de medicamentos. Se vocês olharem mercado de moléculas, então é menor ainda. Se vocês pensarem, entendeu que o mercado de moléculas é de 70 bilhões de dólares, se vocês olharem o que impacta, tratando só 3 milhões de pacientes, é muito pequeno. Mas vamos para o segundo corte, 2005, né, que foi feito aqui. Eu estou levantando esses pontos, que eu acho que esses pontos são os pontos mais polêmicos. Por que 2005 é considerado segundo corte? É porque a Índia saiu de patentes, das patentes. A Índia não pode mais fazer moléculas. E as multinacionais, hoje, elas vão ter uma perda muito alta com as patentes que vão cair. Então, o que aconteceu? Elas aceleraram o processo de inserção, de desenvolvimento de novas moléculas. O Brasil, como sempre, é o grande local, porque é o maior programa, está entendendo, entre os países em desenvolvimento, é onde as pesquisas se realizam, entrando com novas tendências e moléculas a serem estudadas. E o segundo corte se dá no momento que quem vai fazer a reengenharia de produção, já que a Índia não está mais, está na lei de patente, que é o pior que existe, a lei de patente mesmo, não tem outro fator maior impeditivo, o resto poderia solucionar. E a China já está sob patente há muito tempo e ela só vende intermediário. E o Brasil agora acordou, ainda bem, o Brasil acorda falando assim, gente, nós precisamos recuperar o que nós não fizemos. Entre esse período 2001 a 2005, né? E agora nós estamos com um monte de moléculas para fazer. Não é porque elas custam caro, não. Amanhã eu vou falar, entendeu? Elas entram no oportunismo do uso. Então, o que acontece? Os programas hoje testam essas moléculas que são menos tóxicas, menos isso, menos aquilo, né? E aí os pacientes falam, eu quero, lógico. Se eu fosse paciente, queria também. Por que eu vou querer uma molécula que me vai me dar um relapse ou vai fazer com que eu modifique daqui a pouco? Eu quero a melhor, eu quero a que me trate mais rápido, etc., etc. e tal. Não quero aqui, já está uma stavudina que está isso, já a toxicidade já está definida, não quero uma nevirapina, já está com toxicidade, quero tudo isso que
os palestrantes colocaram aqui. Então, é outro ponto, é outra questão. Entendeu? Há um corte e vai haver um outro, porque essas vão cair de patente também. Então, essa discussão é uma discussão que ela assim, você tem um ciclo e você tem outro ciclo e nós vamos ter um outro. Se nós não chegarmos nesse seminário, termos posições muito definidas como superar cada obstáculo que aqui foi apresentado. E aí eu jogo a questão para o público, né, que é o público, levantei os pontos cruciais, não temos só um corte, temos 2 cortes já e vamos ter o terceiro. Tem uma questão do tratamento, que por que um paciente novo não pode receber, entender uma molécula que é muito mais eficaz, né? E a outra questão é que atitude poderemos tomar e qual é o principal agravante dessa situação, né? É outro ponto que, para mim, é a patente. Il nous reste du temps pour des questions et une discussion. Il doit y avoir des micros, j'imagine, dans la salle. Microfone aqui, por favor. Eu gostaria de agradecer a mesa, realmente foi muito rica. Foi muito rica em informações, realmente nos permitirá aprofundar o debate nesta área, né? E me chamou a atenção o ponto central da fala da Eloane, né, com relação ao tempo perdido, né? E a minha pergunta para a Eloane, né, é possível ainda recuperar esse tempo perdido? Como fica a questão da política tecnológica brasileira, da política industrial, né? Como você vê, Eloane, essa perspectiva, você que esteve tão presente desde o começo do processo, né? Como é que você vê essa perspectiva, essa possibilidade de recuperação do tempo perdido nesse momento de impasse e de aumento rápido de preço de alguns desses medicamentos? Olha, eu acho que é óbvio que qualquer tempo é possível se recuperar, né? Eu acho que a atitude que atualmente que o governo teve de traçar as parcerias público-privado e agora vai ter o projeto de estudar e verticalizar a produção de 5 antirretrovirais que estão sob patente, né, que vai sair o edital, o dinheiro dos fundos setoriais, tudo isso, eu acho que é possível porque você absorve tecnologia. Então, quando aqui as pesquisadoras falam que é um inibidor de integrase, ou é um inibidor, está entendendo, sequenciamento ou de protease, esta molécula que o químico vê, né, ele vai não só vê-la e vai ver outras. Isso é um ponto. E eu acredito que também um esforço muito grande tem que ser feito para a questão de vacina. Tem que ser um esforço assim descomunal, porque a questão da patologia do HIV é cíclico, está entendendo? Então, eu acho possível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como o Brasil, por exemplo, tem 3 empresas, as empresas brasileiras farmacêuticas, eu estou falando da substância ativa, todo mundo fala muito de medicamento, baixo preço, eu estou falando da substância ativa. Essa é a substância necessária para ser desenvolvida e evoluída. Essas substâncias ativas poderemos recuperar se
né, as empresas nacionais também entenderem que elas têm que ter uma visão de entrar no mercado global. Não dá mais para somente receber e não criar. Elas hoje só fazem a última etapa da molécula, tem que fazer a verticalização. Isso o Reinaldo, isso o Programa Nacional, isso o ministro entendeu. Eu acho que é recuperável. Também, se não sair isto do papel, aí o Brasil abandona. Mas não é só para HIV, não. É para HIV, é para TB. Nós dependemos em 90% do que a gente fornece de medicamentos nesse país. Então, é muita coisa. Apesar de que a atividade científica, você vê, não só clínica, como a atividade científica de publicação é enorme desse país. Mas a produção, de fato, tem a proposta. E tem poucas empresas, mas poderiam se multiplicar, né? E tem as possibilidades de parceria com a NRS, com a Fundação Clinton, para a gente fazer um fast track. Mas é preciso um fast track no momento atual. Senão, esses preços não vão baixar, não. Doutor Tanuri? Alô? Eu gostaria que a mesa discutisse a questão dos métodos diagnósticos também, que estão basicamente imbricados com o tratamento, né? Eu diria a questão na África, né, da carga viral, que na África os pacientes são seguidos, na maioria, por CD4, né? E, então, a questão também dos testes, né, de carga viral, e a questão da carga viral impacta diretamente na falha terapêutica, porque você não consegue monitorar em tempo real o tratamento, e qual essas implicações, que eu acho que é um outro detalhe importante para colocar aí nesse contexto. Eu acho que a pessoa que poderia falar sobre isso é a doutora Beatriz. Bom, eu acho que o Tanuri colocou uma questão central, que vem junto com a questão do acesso aos medicamentos, é a questão do monitoramento do tratamento que é oferecido. E eu acho que, felizmente, no nosso país, nós contamos também com uma rede de monitoramento que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, CD4, carga viral, diagnóstico pediátrico e também da questão da incorporação da genotipagem. Infelizmente, isso não vem sendo o que nós podemos observar, como o Tanuri falou, na África, onde a carga viral ainda não é disponibilizada na maior parte dos países para o monitoramento do tratamento. E diversos trabalhos têm sido publicados, e isso é praticamente voz corrente, que os parâmetros dos guidelines da OMS não são adequados para o monitoramento desses pacientes e que o uso do CD4 e da falha clínica como parâmetros para o acompanhamento da terapia antirretroviral tem baixa sensibilidade e especificidade. E esses pacientes, então, muitas vezes são trocados para um esquema mais caro, como é o esquema de segunda linha, apresentando parâmetros de falha, de queda de CD4, mas que, efetivamente, se você vai avaliar a carga viral, esses pacientes apresentam uma carga viral indetectável. Então, você está trocando esse paciente para um tratamento que tem uma toxicidade maior e, fundamentalmente, um custo muito superior em 30% dos casos de forma indevida. Então, eu acho que a incorporação da carga viral para o monitoramento é crítica. E esse é só um dos aspectos, porque um outro aspecto muito importante nisso é o desenvolvimento da resistência e que, sem o uso da carga viral para esse monitoramento, a gente só vai ter, nós estamos incentivando a uma epidemia de resistência viral e inúmeras publicações já estão disponíveis sobre os níveis de resistência em diversos países da África e também da Ásia. Então, acho que isso é um ponto crítico que deve se avançar a agenda em relação ao monitoramento nos países em desenvolvimento. Il y a une question de Sinata Koulachero dans la salle.
Bonjour. Je suis Sinata Koula, je me présente parce que je viens de l'Afrique. Je suis vice-président du Comité national de lutte contre le sida au niveau du ministère de la Santé publique au Cameroun. J'ai une question et peut-être, bon, je ne veux pas aborder ce que la personne a abordé concernant la charge virale parce que je pense qu'effectivement, il est important d'adresser le problème de la charge virale pour les pays qui n'ont pas la possibilité d'en avoir. Parce que, comme elle a dit, et il y a eu une étude au niveau du Cameroun dont les résultats ne sont pas encore définitifs, mais qui comparait la stratégie allégée proposée par l'OMS, c'est-à-dire une stratégie où on n'utilise pas les examens biologiques pour le suivi des patients et comparant avec une stratégie classique. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans la stratégie allégée, comme elle a dit, le changement de traitement est parfois plus rapide parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour évaluer ce changement-là. L'autre chose, là c'est une question que je voudrais poser plutôt par rapport aux nouvelles molécules et nouvelles stratégies. Alors, le panorama de ces médicaments, quand on les voit, on a l'impression que c'est une course qui va nous amener peut-être à une course infernale parce qu'on va produire des nouvelles molécules. C'est vrai, c'est important, ces nouvelles molécules qui permettent d'améliorer la compliance parce que c'est mieux toléré, la prise est plus facile. Mais jusqu'où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on ne pense pas que, parce que là maintenant on n'a pas suffisamment de recul pour ces nouvelles molécules, est-ce qu'à un moment donné on ne va pas se heurter, on ne va pas réaliser après 2, 3, 4 ans de recul avec les nouvelles molécules, se retrouver dans une situation où on développe encore des effets indésirables parce qu'on n'a pas suffisamment de recul et qu'on soit encore obligé de rechercher des nouvelles molécules? Ou bien est-ce qu'on va arriver à un moment donné, comme pour les antibiotiques, où on arrive à ne plus, c'est-à-dire on arrive à avoir une certaine classe et à l'intérieur de ces classes-là, il n'y aura pas de nouveautés, il y aura juste le changement. C'est la question que je me pose. Merci. Quem gostaria de comentar? Pode. Diga se compreendemos bem a sua pergunta. A senhora coloca a questão de que novas moléculas estão sendo desenvolvidas, existe uma corrida entre as indústrias farmacêuticas, muitos dentro da mesma classe, e que o quanto isso realmente vai adicionar às estratégias terapêuticas e se daqui a alguns anos nós vamos nos deparar com efeitos colaterais que não são percebidos logo no início do uso dessas drogas e com consequências que não podem ser previstas nesse momento. Como nós podemos ver em relação ao pipeline, a busca pelas novas moléculas continua, embora nós, de vez em quando, a gente ouve, não, as indústrias estão extremamente desinteressadas na pesquisa em relação a novos antirretrovirais, é um mercado muito complexo, não é interessante, mas na prática a gente vê que isso ativamente continua e que as novas moléculas
continuam surgindo e, atualmente, com uma tendência a essas empresas fazerem propostas de coformulação. Eu vejo que a tendência, além da questão do desenvolvimento das novas moléculas, é essa busca pela coformulação para que o tratamento possa ser simplificado. Porque hoje nós temos um menu variado de opções, mas a questão da adesão ao tratamento e da resposta prolongada é o foco que se busca. Então, a coformulação também se tornou um objetivo e que corrobora para isso que a senhora colocou em relação à toxicidade, porque não se sabe também como é que essas coformulações vão funcionar a médio e longo prazo. Então, eu acho que os estudos de segmento a longo prazo dos pacientes, os estudos de coorte e também estudos de farmacoeconomia acoplados vão poder nos dar respostas mais consistentes, mas eu acho que é uma preocupação importante. Eloane ainda vai comentar sobre esse tema? Eu queria comentar objetivamente no que eu acho que ela levantou de uma forma extremamente apropriada. Eu não conheço nenhuma molécula química que seja boazinha, quer dizer, que não seja tóxica, né? Tem até aspirina, né, o acetil salicílico, se ele tiver excesso de ácido salicílico livre, ele causa problema, né? Você imagine, eu sou química, por isso que eu falo, não sou médica, sou química, então eu nunca vi. Segunda, você levantou uma questão extremamente interessante. Há uma competição não para melhorar a toxicidade da droga, há uma competição nas 5 categorias entre as empresas farmacêuticas que já estão com essas moléculas todas em modelagem molecular. O que elas fazem é fecha daqui, tira daqui, coloca, pendura mais uma molécula aqui. É que eu já fiz apresentações mostrando quanto elas são parecidas, né? Elas são parecidas para penetrar na célula. Agora, por exemplo, eu ouvi também alguém colocou nesta mesa que o ritonavir, estão procurando outra droga para fazer booster, né? Já que somos dependentes do ritonavir. Quem está procurando não são os pesquisadores, são as indústrias, porque o ritonavir está fora de patente, ele está velho, entendeu? Não que a eficácia dele tenha sido substituída. Eu não li nenhum artigo que os outros booster, que facilitadores de penetração da droga na célula, vão ser muito diferentes. Provavelmente vai ser um parecido com ele, entendeu? Já que ele tem todas as moléculas químicas penduradas. E é uma corrida sem fim. Isso não é só para tratamento de HIV, também é para tratamento das patologias cardiovasculares. Você vai, que a gente chama do parecido comigo, mas não sou eu mesmo, mas é muito parecido. É entre citabina e a lamivudina. As duas são iguais, entendeu? Uma colocou, pendurou coisa. Amanhã eu vou apresentar o preço de uma e de outra no tratamento com tenofovir, óbvio, né? Países usam tenofovir com a lamivudina e países usam, que é genérico, e países usam tenofovir com a enticitabina, que é a Gilead, né? A marca. Só completando, né? Quer dizer, então, é um problema real, isso aí que você levantou, e por isso que eu acho que a busca sempre é ter preços mais altos para eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E aí os pesquisadores são muito importantes para poder fazer distinções muito mais claramente do que quais são as drogas necessárias de fato. Eu vou me valer aqui da minha... Nós estamos próximo de terminar essa sessão de debate, mas eu vou me valer aqui da minha posição de presidente dessa mesa para também comentar essa questão. Eu acho que, ao mesmo tempo em que existe uma grande disputa da indústria farmacêutica no desenvolvimento de muitas moléculas que, em grande parte, não são muito diferentes entre si dentro de cada classe, a gente não pode negar
que avanços têm sido conseguidos em relação à comodidade, à eficácia e à toxicidade das novas drogas. Por outro lado, quando se avalia o benefício que cada uma pode adicionar a partir do momento em que, do patamar em que nós estamos atualmente, isso vai depender muito do que cada sociedade também está disposta a pagar por pequenas melhoras em relação à toxicidade e à comodidade do uso das drogas. Será que uma coformulação para um país como o Brasil compensa que se pague 3, 4 vezes mais? É possível que não, se isso não adicionar em relação à toxicidade e eficácia. Então, são questões que têm sempre que estar postas na mesa quando se avalia a incorporação de novas drogas. Outra coisa que eu queria também destacar é que, de certa forma, ou talvez não de certa forma, mas claramente, o desafio e o trabalho de desenvolver novas drogas foi completamente entregue à indústria farmacêutica. Então, eu acho que cabe aos países, aos governos, às agências de fomento e aos pesquisadores se engajarem também nessa etapa, porque, por exemplo, quando se fala de novos compostos para atuar como booster, como reforçadores dos inibidores de protease, não podemos esquecer que o ritonavir ele é sem patente, mas ele não pode ser usado com rifampicina. Então, existe uma necessidade dos países em desenvolvimento que não é colocado pela indústria quando se planeja o desenvolvimento dessas moléculas. Então, essas necessidades têm que ser colocadas na ordem do dia, na pauta, na agenda de pesquisa, e não vai ser colocado pela indústria, porque elas visam principalmente, essencialmente, a clientela que está nos países desenvolvidos, e nós vamos sempre a reboque. Então, essa acho que é uma questão central e a própria colaboração Brasil-França não está nas moléculas, mas vem colaborando para reforçar a capacidade dos pesquisadores brasileiros de conduzir estudos de farmacoeconomia, de custo-efetividade, que vão ser cruciais para a nossa decisão na incorporação dessas novas moléculas ao nosso armamentário terapêutico. Nós temos 2 pessoas inscritas, 3 pessoas inscritas, e assim nós vamos encerrar. Dr. Bernardo, 4, então. Dr. Bernardo Galvão, Dr. Bernard Larousse, Dr. Corriá e doutora Marisa Morgado. E nós, então, infelizmente, por uma questão de tempo, vamos precisar encerrar a nossa sessão. Bem, eu vou ser rápido. Eu queria só perguntar a Eloane que, na realidade, essa sensação que a gente tem de sempre estar perdendo o bonde, que ela diz que há a possibilidade da gente retomar isso, em quanto tempo a gente poderia retomar? A outra questão que eu queria colocar é para Emily, né? Que quando ela faz essa associação com raça ou com etnia, que não houve nenhuma significância, me parece que existe alguns trabalhos mostrando que há uma maior mortalidade em afrodescendentes, e nós temos agora, recentemente, alguns resultados em Salvador em relação à susceptibilidade ao HIV, que nós não encontramos nenhuma diferença entre as diferentes etnias, estudando tanto a caracterização genotípica do hospedeiro, fenotípica, e também a caracterização genotípica do vírus. Então, vem a mim uma lembrança de uma pesquisadora que se chama Linda Mark, que há algum tempo aqui, há um ano atrás, ela colocava a questão do estresse social. Eu não sei se você poderia comentar um pouco sobre isso. Não, acho que podemos ir. Para as pessoas que vão falar, se estiverem dentro dessa mesma linha que o Dr. Galvão comentou, não. Então, vamos... A minha resposta é muito rápida, Galvão. Tudo depende de decisão política e vontade política de fazer.
e não de competência técnica que o país tem. Se o programa sair, que já está sendo discutido há 6 meses, esse programa de reengerar as moléculas, as 5 moléculas de segunda linha, em 2 anos nós temos ela, entendeu, desenvolvidas. Desenvolvidas, padronizadas, certificadas. Vai depender da não burocracia, da eficiência, evidentemente, vai ter um grupo acompanhador, né, um grupo gestor pela primeira vez nos projetos da FINEP, que vai acompanhar para e passo, e vai ser transferido para o setor privado. E espero ter colaborações internacionais para identificar os intermediários. Acontecendo isso, a gente faz. Isso vai resolver o preço? Pode resolver ou não. Pode resolver o preço para o governo falar para o Tenofovir, eu não vou pagar mais esse preço que eu estou pagando, porque eu posso pagar 10 vezes menos. Vai resolver para o Caletra, vai resolver para outros. Os novos terão que entrar na fila também de começar a ser desenvolvidos, como Raltegravir e outros que estão vindo por aí. Né? 2 anos, tudo é possível. Como eu havia dito, a gente começou agora a ver esses dados, realmente são preliminares. E a gente na verdade, mandou para esse Congresso da África do Sul, a gente fez uma análise de todas as variáveis com relação à raça e realmente a gente não viu diferenças entre os tipos de tratamento, as moléculas usadas, enfim, na verdade, a gente acabou não vendo nada de diferença. E nessa curva de probabilidade que a gente construiu, foi o único atributo que não houve diferença, que a gente está, pelo menos preliminarmente, achando, é que, assim, uma vez tendo acesso a um serviço de qualidade, tendo acesso ao antirretroviral, não há por que ter diferenças. Então, realmente é isso que nós estamos pensando. Doutor Bernard Larosé. Je voulais simplement revenir à la question d'Amilcar concernant les outils de suivi biologique pour dire que nous aurons cet après-midi une session qui sera spécifiquement, enfin une communication spécifiquement consacrée au sujet. Okay. Bom, já que me sinto quase em casa, eu vou falar português, tá bom? Quero retomar a questão levantada pela Eloan sobre como recuperar o tempo perdido em relação à produção de genéricos. No meu ver, são 2 pontos. O primeiro é o quadro legal, o segundo é a capacidade nacional e a política industrial. O quadro legal, aparentemente, está absolutamente fechado com o prazo de 2005 e os TRIPS. Mas isso é só uma aparência, porque o quadro é insustentável. Insustentável. E não é por acaso que os grandes países, Tailândia, Brasil, lançaram as primeiras licenças compulsórias com sucesso. Após de 2005. Antes, tinha essa possibilidade de jogar com Índia, China, porque tinha espaços, tá? Depois de 2005, o paradoxo é que, teoricamente, não tem mais espaço, e por isso que o quadro ficou insustentável, e que vão se abrir espaços. Isso tenho certeza. É impossível conseguir distribuir ARVs para 3 milhões de pessoas no mundo com os preços patenteados do pós-2005, não existe nem pensar, ok? A segunda questão é a capacidade nacional de vários países de produzir. Tem que se preparar, porque as oportunidades legais vão se abrir, tá? Isso que eu quero dizer. Então, é uma questão nas mãos das autoridades nacionais de preparar esse momento, porque o momento vai aparecer. É isso.
Marisa. Eu só queria voltar um pouco à questão colocada pelo Tanuri, mas o doutor Larrosé falou que vai ter uma discussão à tarde sobre o acompanhamento biológico. Minha questão para as pessoas que estão envolvidas com essa área mais de patente é se esse esforço que tem sido feito ao longo dos anos para a redução dos antirretrovirais, para a produção nacional dos antirretrovirais, também está sendo feito em relação aos exames que são igualmente caros e que nos deixam numa situação de total dependência, né, do mercado externo, enquanto que no país existe, até por um esforço do próprio programa de AIDS, que investiu bastante nos laboratórios de pesquisa, dentro dessa área mais de imunologia, de virologia, que podem dar suporte ao acompanhamento dos pacientes, se existe algum movimento também dos genéricos, vamos dizer assim, para os exames laboratoriais. Eu não sei se teria alguém na mesa que acompanhe essa... Acredito que não. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce qu'il y avait des interférences, mais en termes d'approche de ce que peut représenter la prise en charge effectivement globale des ARV pour travailler en ce moment sur des projets Cameroun, effectivement, on a pu montrer qu'au-delà même des prix des ARV, la prise en charge globale avec le coût que représentait le suivi, les examens, imposait des vraies contraintes de rareté, des vraies contraintes de ressources pour les patients, et que même si on pouvait effectivement espérer, et c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, d'avoir un accès gratuit aux ARV, se posait effectivement la question de l'accès au traitement à cause des examens et des tests à faire. Et donc effectivement, peut-être que le projet Stratal, qui est financé par la NRS, avec une comparaison, une stratégie allégée versus une stratégie standard de prise en charge, pourra peut-être donner des informations supplémentaires sur cette question du coût global de la prise en charge. Doutor Alberto Duarte e com... Só um esclarecimento. Então, primeiro, Cristina, depois nós encerramos com o doutor Alberto Duarte. Só um esclarecimento. Os programas governamentais de política tecnológica e de política industrial, respondendo ao que foi colocado pela Marisa, né? Os programas governamentais contemplam, no papel, né? Eles contemplam não só a questão dos antirretrovirais, mas que para diagnóstico e monitoramento e também vacinas anti-HIV. Né? Isso é muito importante lembrar. Né? Quando você pega programas do BNDES, programa Profarma, os fundos setoriais, tudo isso está previsto não apenas dos antirretrovirais, mas essa questão dos outros insumos estratégicos, né? Monitoramento, diagnóstico, monitoramento e a questão da vacina anti-HIV. Né? Então, o desafio, realmente, como bem colocou o Benjamin Correa, né? Nós não podemos perder esse momento, nós já perdemos muito tempo. Né? Nós temos que ter ações muito rápidas e contemplando também estes e outros insumos, porque a questão fundamental é que o acesso não é apenas o acesso ao medicamento. O acesso ao medicamento tem que caminhar junto com o acesso a um sistema de saúde que permita monitorar, né, diagnosticar, monitorar e acompanhar esse paciente. É uma questão de qualidade, né, daquilo que é ofertado. Não é simplesmente distribuir na África os antirretrovirais. Não existe distribuição de antirretrovirais sem um sistema de saúde que efetivamente opere. Né? Constância, quer comentar? Apenas complementando, na verdade, o que já foi dito aqui, né, especialmente na questão da... vamos dizer, eu acho importante todo o movimento que está sendo feito pelo governo no sentido de desenvolver toda a produção vertical, né, de medicamentos
e essas iniciativas público unindo, né, a indústria privada, então parcerias público-privadas, né, decifrando, não estou acostumada, decifrando então a produção de medicamentos. Mas eu acho que o quadro legal ele ainda tem um peso muito forte nisso, né? Eu me pergunto até que ponto, até onde a gente vai chegar. Existem todas as evidências dizendo que cada vez mais, quer dizer, quando a gente vê tudo que está sendo desenvolvido em termos de novas drogas, né, para o tratamento HIV, com uma melhor tolerabilidade, melhores efeitos, melhor qualidade de sobrevida, e que você vê, pegando o exemplo do preço dos medicamentos, o quanto isso está se tornando, o quanto isso é simplesmente inacessível, né, é surpreendente. E eu acho que eu me pergunto, quer dizer, até que ponto nós vamos tolerar um sistema de direitos, né, que veta totalmente esse acesso, em que não há nenhuma alternativa, porque você dizer licença compulsória, isso é uma piada para países que não têm capacidade produtiva, né? Simplesmente, eu acho que até no caso do Brasil, se a gente acompanha toda a história, né, todas as ameaças que foram feitas, e quer dizer que só chegou a ser efetivada em 2007, né, mas que vem desde 2001, quer dizer, todas as dificuldades e todos os interesses conflitantes que existiram dentro até do próprio quadro legal brasileiro, né, eu fico pensando, quando a gente vê até a questão da anuência prévia da Anvisa ameaçada, por exemplo, né, quer dizer, aonde é que a gente vai chegar, né, aonde que essa força, essa briga vai chegar, né? Então, essa é uma questão importante. Uma outra coisa, complementando o que a Valdileia disse, que eu acho extremamente relevante, né? E quando a gente vai pensando, bom, pelo menos o Brasil está numa situação, vamos dizer assim, intermediária, em que nós conseguimos dar um acesso de qualidade, de tratamento de qualidade às pessoas, né? E à medida que vai avançando esse tratamento, né, e os custos também vão avançando, como é que a gente vai chegar a um equilíbrio, né? Até que ponto a gente vai... não sei se seria colocar em risco a cobertura, porque eu acho que o programa tem um apoio social muito forte, mas até que ponto a gente vai conseguir dar sustentação a essa adesão, né? E eu acho que uma forma importante, quando a gente fala todas essas novas moléculas que estão aparecendo, algumas, será que elas são efetivamente fundamentais, né, para a melhoria da qualidade? Eu acho que nisso cabe um papel muito grande do próprio governo de definir, de acompanhar como tem sido feito, acompanhando estudos e tentar ver o que realmente é válido investir para incorporar no tratamento, né? Como em alguns países, eu acho que tem, por exemplo, na Inglaterra, a agência reguladora de medicamentos, ela tem um papel muito forte. Eu não vou aceitar a regulação dessa droga porque ela não me traz nenhuma novidade em relação ao que já existe, né? E a gente no Brasil fica ameaçado até pelo próprio sistema judicial que força, muitas vezes por uma via torta, a incorporação de moléculas. Só, como você dirigiu esse comentário para mim, né, só esclarecer o seguinte, eu concordo totalmente com você, com a fala do Correia, né? A nossa margem de manobra para exercer essa política tecnológica industrial, ela reduziu muito, ela foi muito reduzida, né? Porque o cenário internacional, legal internacional, né, nos coloca cada vez mais na dependência de fazer uma licença compulsória por ano, né? Nós não podemos ficar numa situação tal, né, de impasse que nos obrigue a ficar exercendo sucessivas licenças compulsórias, porque isso cria um desgaste político muito grande. E não tem saída. A solução ver as brechas que ainda existem, que são poucas, né, e ampliar a luta política internacional, né? É esse o ponto. Juste pour justement compléter ce que Constance vient de dire et ce qui avait déjà été dit par Mme Veloso, dans cette contrainte et contrainte d'éventuellement introduire toujours de nouvelles molécules, dans cette contrainte de ce que représente l'innovation et en termes de coûts. C'est vrai que, comme je l'ai présenté de façon assez succincte tout à l'heure, les approches de type coefficacité
sont effectivement des outils qui permettent de savoir si l'apport de ces nouvelles innovations répondent effectivement à des critères de rationalité économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt, comme vous le disiez tout à l'heure, à dépenser tant pour une amélioration de l'efficacité. Mais ce qui est aussi important, c'est que de telles approches aujourd'hui sont capables, au-delà juste d'un critère qui est d'un critère médical, c'est d'aller prendre en compte l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de l'observance. Et on arrive aujourd'hui à avoir quand même des approches de type coût-efficacité ou coût-bénéfice qui permettent vraiment de prendre en compte les bénéfices ressentis pour la société, pour l'individu, et d'en évaluer aussi l'impact en termes de coût. Donc c'est vrai que ce type d'approche, je pense, apporte des réponses concrètes, espérons-le en fait, pour définir quelle molécule, quelle innovation on est aujourd'hui capable d'accepter dans le cadre de la pérennité du programme à long terme. Encerramos com o Dr. Alberto Duarte, então. Bem rápido. Primeiro, queria parabenizar a mesa. Acho que a forma como foi trazida, todos esses aspectos foram extremamente claros. E o que ficou de conclusão para mim é que a gente está diante de um quadro sombrio, um quadro, como disse o Benjamin, insustentável, né? E que, mais ainda, nós estamos também discutindo contextos de toxicidade e nós não podemos perder o fio de que 75% das pessoas já infectadas não têm acesso a qualquer medicação, seja ela com ou sem toxicidade. Então, o que ficou claro para mim também, discutindo aqui atrás, é que poucas vezes nós falamos de desenvolvimento de drogas no país. Nós temos que falar cada vez mais. É claro que todas essas ações de patente, tudo isso precisam ser discutidas, mas eu só acredito que a gente vai estar pronto para o momento se a gente realmente investir em desenvolvimento de drogas. E para a par com vacina, que a gente vê que cada vez mais o Estado entra definitivamente no desenvolvimento dela e vai entrar cada vez mais, a mesma coisa tem que ser com droga. É claro, com uma visão diferente, porque a visão aqui não seria de lucro, mas a visão de permitir, na realidade, que as pessoas infectadas tenham acesso, seja no Brasil, seja na África, seja em qualquer lugar. Eu acho que a gente está diante de um processo que é universal e acho que, mais ainda, nós que temos 95% das pessoas em tratamento e sabemos que isso vai ser um ônus extremamente grande para o país, temos que investir em droga. E é isso que eu queria parabenizar a mesa, porque poucas são as vezes que a gente ouve falar nisso. Eu acho que a gente tem que falar cada vez mais e ter uma ação cada vez mais eficiente nessa direção. Muito obrigado a você. Então, nós encerramos essa mesa, agradecemos a todos e vamos retornar às 13h20.